Amém? 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 Felipe? Amém? Amém, irmãos? Nós chegamos na última mensagem do livro, volume 1 do livro das lições básicas, tá? Sobre aspectos práticos da vida cristã. Última mensagem desse livro. Os irmãos lembram quais foram as mensagens? Eu vou colar aqui, tá bom? Lição 1 foi falada sobre batismo. Essa mensagem teve uma mudança na vida de alguns jovens aqui, não é verdade? Por quê? Porque foi falada e a palavra que foi falada se tornou realidade na vida de alguns. E alguns resolveram se batizar, entregando a vida para o Senhor. Amém? Então, a gente viu que a palavra teve um efeito. Depois, concluir o passado. Quem compartilhou foi o Edson. Certo? O Edinho compartilhou. O vulgo Edson, o Edinho. No RG dele tá Everton. Tá mesmo? Concluir. Everton Aparecido. Então, irmãos, concluir o passado. Né? Concluir o passado. Essa mensagem, ela tem que caminhar com a gente todos os dias. Porque a gente conclui o passado, mas ele não é concluído definitivamente. Porque o Senhor vem mostrando para nós, dia a dia, quais são as coisas que têm que ser concluídas. Não é verdade? Às vezes você está lá, está tranquilo no seu quarto, você acha que já concluiu o passado, e você vê uma figura que não fazia nenhum problema para você. Certo? Mas, naquele momento, o Senhor toca no seu coração e você resolve aquilo. E você também concluiu o passado. Entre diversas outras coisas, né, que a gente viu na mensagem sobre devolver a coisa que você pegou. Vocês lembram dessa mensagem, né? Tá bom. Vender tudo foi o André. Amém? Amém. Depois, consagração. Quem compartilhou foi o Tiago, vocês lembram? Sobre a experiência que ele teve de consagração, depois de um tempo que ele passou meio afastado, né? Então, irmãos, nós não precisamos ficar um tempo afastado para nós nos consagrarmos ao Senhor. A consagração, ela tem que ser diária no nosso viver. E a consagração, ela é muito mais do que nós pensamos. Ela requer de nós um coração absoluto, sabe? Ela requer de nós que a gente realmente creia naquele que encabeça a nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente consagra a nossa vida, deixando Ele fazer todas as coisas que Ele planejou para o nosso viver. Isso é uma verdadeira consagração. É você deixar o Senhor cuidar da sua vida, né? E você estar tão carregado com as coisas do Senhor, com as mãos tão cheias das coisas do Senhor, que você larga a mão das suas coisas. Estudar a Bíblia. Essa mensagem quem compartilhou foi o Paulinho. Ajudou, irmãos? É gostoso, né? Nós estudarmos a Bíblia, termos o contato com a palavra de Deus, gastarmos um tempo na palavra de Deus. Foi uma mensagem muito proveitosa. E depois a oração. Quem compartilhou? Semana passada foi o Caio. E essa mensagem particularmente me deixou muito impressionado, porque essa mensagem fala do jeito correto de orar. O Senhor nos deu a chave da oração. O que pedir, pedir na nossa necessidade. Se eu pedir uma Ferrari, imagina, eu quero eu não quero, de verdade. Mas imagine que eu oro pedindo uma Ferrari. E o Senhor, eu amanheço, abro a garagem da minha casa e tem uma Ferrari lá. Irmãos, como eu vou pagar o bendito do IPVA? 3% de 1 milhão. 4%, Cido, de 1 milhão. Já tem que vender já. Então o Senhor não vai dar pra gente algo que a gente não consegue. Muito acima da minha necessidade. E da minha condição de conseguir ter aquilo lá. Então o Senhor nos ensinou na mensagem passada como pedir. O que pedir. E crer que quando nós pedimos, já foi, pela fé, ela já foi concluída. E não eu ter a esperança de que aquilo um dia vai ser respondido, mas crer que aquilo já foi respondido.
Percebe que são lições básicas, mas são lições, irmãos, que se nós nos apegarmos a elas, o benefício espiritual vai ser muito grande. Eu acho que o benefício está sendo muito mais para os servidores que estão compartilhando essas mensagens, porque para vocês ainda nesse instante. Talvez daqui uns 10 anos, quando vocês revisarem essas mensagens com outros servidores, que nós já vamos estar velhinhos já, o que vai acontecer? Vocês vão falar assim, puxa vida, eu já vou estar com 50. 50 eu vou estar já. O Edson vai estar com 26, né, Edson? Né? Então, irmãos, nós temos que realmente perceber, jovens, você mesmo aí, tem que perceber que essa palavra aqui, ela é muito, muito importante. Nós temos amados irmãos que passam uma vida inteira em comunhão e na presença do Senhor e não ouvem o que nós estamos ouvindo, o que vocês estão ouvindo. Amém? Deem valor para essas palavras. Elas estão lá no site para você ouvir novamente. Vai no YouTube, acessa lá, assiste a mensagem de novo. Em vez de assistir essas séries porcarias que está tendo por aí, assiste uma mensagem dessa. Revisa essas mensagens. É muito importante para nós. Tome nota delas. Nós falamos para vocês trazerem caderno e tomar nota. Porque quando você toma nota, você memoriza, porque você está escrevendo aquilo, você lê, você ouve, você lê, você escreve, você lê de novo. É importante tomar nota, tá bom? E hoje nós vamos chegar na última mensagem desse primeiro volume. Alguém sabe o título da mensagem? Levantar cedo. Muito bom, Caio. Quem levanta cedo aqui? Baixa a mão, Arthur. Que eu te conheço. Quem levanta cedo por causa de escola? Quem levanta cedo sem ter escola? Levanta a mão, eu quero saber. Ah, você não vale, Edson. Muito bom. Levantar cedo é uma das coisas que o cristão... levantar cedo é uma das coisas mais... umas coisas que mais o cristão tem que procurar esse hábito. Ficou difícil essa frase, calma lá. Levantar cedo é um hábito que o cristão deve procurar desde a juventude, certo? Desde da idade de vocês, procurar ter esse hábito. Por quê? Por que é bom levantar cedo? Só para dar sono mais cedo? Vai, Pedro, por que é bom levantar cedo? Nós acabamos de acordar e nós não nos sujamos com as coisas do mundo ainda. É verdade? É verdade. Então é bom acordar cedo por causa disso. Mas você acorda cedo e senta no sofá e assiste uma televisão, certo? Ou senta... Qual é a intenção de levantar cedo? Ah, porque a gente quer que você acorde cedo, tá? Tá bom. Pra quê? Ô José, vou acordar cedo. Você acorda cedo aqui pra frente, tá? Tem uma necessidade. Não tem as coisas não são à toa. Então, Regis, daqui pra frente você vai levantar às 4, tá? Tá bom. Não. Por quê? Nós temos que levantar cedo, porque aquele que nós amamos, ele está nos aguardando para ter uma comunhão logo cedo pela manhã. É por isso que nós temos que levantar cedo. Vocês sabem da história do maná, que o Senhor deixava, o maná vinha, que horas que o maná vinha? De manhã cedinho. E quando vinha o sol, o que acontecia? Apodrecia. Podia comer coisa podre? Não. Você come coisa podre, Pedrinho? Não. Por que você acha que o Senhor quer coisas que não são frescas, coisas que não são boas? Percebe? Então, a parte da manhã é onde o Senhor chega, e o Senhor é como se ele tivesse lá um banquete, certo? E de manhã ele repartisse aquele banquete com aqueles que estão lá esperando. Então, um pouquinho aqui para o Caio, um pouquinho para a Jaque, um pouquinho para a Giovana, para a Ana. Quem acordou cedo
Porque é o melhor horário onde nós podemos ter comunhão com o Senhor. É o melhor horário. É um horário que ainda a televisão não foi ligada. É um horário que não tem carro passando pela rua. É um horário que não tem distração. É um horário que, né, eu fiz essa semana. E eu fui para a sala, irmãos, é um silêncio ensurdecedor. Certo? Se você está no dia a dia, e eu também acordei essa semana atropelado, perdi horas, saí correndo, não consegue, o Senhor já foi, já passou. Daquela hora que você levantou, o Senhor não está mais à disposição, entenda o que eu estou falando, tá bom? O Senhor sempre vai estar à disposição, sempre vai estar nos esperando. Mas aquele momento de tranquilidade, aquele momento sereno, aquele momento calmo, aquele momento seu com o Senhor já foi. Já foi, não adianta. Às 8 da manhã, às 9, quando você, né, já foi, você já acorda, a casa está funcionando já. A máquina já está batendo, certo? Tá lá aquela máquina batendo. Né? Ou a criança já está correndo pela casa, já tem um vídeo ali, um desenho passando, a casa já acordou, já levantou. E aquele tempo, ele foi. Ele já foi. Levantar cedo é importante, porque é um tempo onde as pessoas estão ainda, né? Tomara que as pessoas estejam nos seus cantos também, né? De casa, procurando o Senhor, mas é um tempo que a gente vai ter uma comunhão muito especial com o Senhor. Se nós quisermos progredir espiritualmente, agora é o seguinte, se nós quisermos progredir espiritualmente, ter um viver sério diante do Senhor, ter um viver verdadeiro diante do Senhor, nós precisamos observar esses princípios. Nós precisamos observar esses princípios. Se eu quero realmente, eu quero ter um viver com o Senhor, esses princípios têm que ser observados. Todos esses que nós falamos aqui. Mas levantar cedo é um princípio que muda a sua vida espiritual. Porque se você tem uma comunhão íntima com o Senhor logo pela manhã, o que acontece? O seu viver, o seu dia muda. Se você não tem, o seu dia não vai mudar. E ainda nessa mensagem fala que se você chegar à noite em casa, 10, 11 da noite, e colocar de joelho e orar e estudar, não vai ser a mesma coisa. Porque sua cabeça vai estar naquela agitação, você não consegue parar e ter aquele mesmo descanso que você estava de manhã, porque o seu corpo já vai estar... Eu vou falar, irmãos, eu falo para o aluno, a bateria 3% quando está assim, apitando. Sabe quando está vermelhinho, aquela barrinha vermelhinha no meio da bateria assim? Apitando, fala, vou desligar. Certo? Eu estou assim à noite. E como que eu consigo ter uma comunhão íntima com o Senhor, esperar o Senhor falar com a gente? Isso demora. Isso não é assim, Senhor, amém, obrigado, amém, tchau. Não. Uma comunhão é uma conversa que pode se estender por 15 minutos, por meia hora, por 1 hora à noite eu durmo. Eu não vou conseguir. Mas de manhã não, de manhã está tudo fresco ainda, de manhã está tudo preparado e o Senhor está repartindo ali as suas porções para cada um de nós. Como é maravilhoso nós usarmos esse tempo de manhã, né, irmãos? E, na verdade, qual é o nosso maior inimigo nesse quesito? A cama é o nosso maior quesito, o nosso maior inimigo nesse quesito. Sabe por quê? Porque ela é tão quentinha, ela é tão gostosa, né? Ela é tão boa que ela acaba se tornando um inimigo. Vou só deitar mais um pouquinho, aí você vira para um lado. Aí você, vou só deitar mais um pouquinho, aí você vira para o outro lado. Aí você pega o cobertor, vira para o outro lado de novo, só mais um pouquinho. Sabe o que você parece? Um gonzo. Sabe o que é isso? É uma da porta, como que chama aquela? Dobradiça. Vira para um lado, vira para o outro. Só faz isso. Qual que é a função da dobradiça? Tá. A vida inteira ela não vai ter nenhuma outra função. Vai ser só abrir porta e fechar a porta, a vida inteira. E é o que acontece com a gente quando a gente não levanta da cama.
Quando você levanta, suas costas estão até doendo. Você acha que eu exagerei hoje, na manhã, pá, de novo. Certo? Não precisa levantar a mão quem faz isso, porque eu teria que levantar também. E não é bom eu levantar a mão nesse quesito, certo? Mas quando nós temos um compromisso, a gente não é assim. Por exemplo, escola. Você tem que estar às 7 horas na escola, certo? Você não levantar às 6h30, amigão, você não entra depois das 7. Certo? Não entra. Por quê? Você tem um compromisso. Às 7 horas o portão da escola fecha. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Então você faz um esforço muito grande para estar lá no horário. Mas com o Senhor, nós não temos o mesmo compromisso. A gente vem aqui, a gente fala que ama o Senhor, a gente realmente ama o Senhor, né? Senhor Jesus, te amo, o amor teu por mim, faz-me sempre buscar-te, correr após ti. É lindo o que a gente canta. Mas na hora que a gente tem que levantar de manhã para ter comunhão com o Senhor, não é assim que funciona. Não é verdade, irmãos? Será que não vale a pena a gente experimentar levantar cedo para ver o que vai acontecer? Será que não vale a pena? Se a gente levanta 1 hora atrasado, o nosso estudo da Bíblia, como o Paulinho compartilhou, ele já está comprometido. 1 hora a mais. 2 horas a mais, o nosso tempo de comunhão e o nosso tempo de desfrute com o Senhor está comprometido. Para o mundo não faz diferença nenhuma você levantar às 6 ou levantar às 8. Nenhuma. Você levantar às 6 ou levantar às 8. Ninguém no mundo vai cobrar você de levantar cedo. Mas nós estamos aqui pegando no pé de vocês. Isso aqui é pegar no pé de verdade. Pegar no pé de vocês para levantar cedo, porque isso vai mudar a vida de cada um de nós. Irmãos, vocês percebem que esse hábito, ele vai mudar a nossa vida. Porque se nós estivermos no horário correto, na presença do Senhor, fazendo a oração correta, vocês viram o que a gente viu aqui? Tratando o nosso passado, cuidando dos nossos pecados, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma comunhão muito íntima com o Senhor. E esse Deus, que Ele é um Deus que não se revela para qualquer um, vai começar a se revelar para a gente. Como? Através de um versículo da Bíblia. Você pega, vai começar a ler, você fala, puxa, não acredito que esse versículo... Porque o Senhor se revelou para você. Você acha que o Senhor vai revelar para você uma coisa que está dentro do coração dele se você não dá o tempo para ele? De manhã cedo o Senhor preparou a revelação de Efésios 1:2. Está preparada a revelação. Quem que vai lá pegar essa revelação? Ah, o Vitão veio na minha presença. Então, Vitor, leia esse trecho e você vai ter essa revelação. Está preparado. Senhor Jesus. Então, irmãos, o que acontece? Né? Quem já ouviu falar desse Black Friday que teve sexta-feira passada, dia 25, né? Eu fui designado para ir a São Paulo dentro de um cliente. Eu vou dar suporte para aquele cliente, as coisas têm que acontecer tudo bem, porque é muito dinheiro envolvido. Então a equipe da IBM foi para lá. Que horas tem que estar em São Paulo? Às 6 da manhã. Certo? Pô, levantar às 6. Não é levantar às 6. Porque eu pus no Waze lá, aí o Waze falou assim, você está a 1h30 do cliente. Eu falei, puxa, então, de trás para frente eu tenho que levantar às 4h30. Eu tenho que levantar às 4h30. Saí às 4h30. Saí às 4h30. Falei, já apertou, hein? Aí eu fui preciso acordar às 4. Porque, né, tem que tomar um banho, alguma coisa assim, né? Tomar um café. Então, levantar às 4. Então, eu tenho que dormir às 8 da noite para poder dormir 8 horas. Oh, inocência. Quem consegue dormir às 8 da noite aqui? Eu não consigo. Certo? Para encurtar a história, meia-noite eu fui deitar. Falei, tenho 4 horas. 4 horas é bom, né? É. Aí eu fiquei lá feito o gonzo. Pá, pá, pá. E não dormia, né? Aí, 1h da manhã, dormi. Não. Ligou lá o indiano. Falou, esse indiano. Ligou o Mohamed para mim. Eu falei, Mohamed, eu preciso sair daqui a pouco. Ele falou, não, você precisa me ajudar. E aquele inglês do Mohamed que eu não entendia nada. 1h da manhã, preocupado para sair naquele dia às 4. Fui dormir às 2. E dormi até às 4. Que sono gostoso, irmãos. Desmaiei. Eu tinha um compromisso, eu não podia perder. Mas eu duvido, minha experiência, que se eu tivesse marcado com o Senhor às 4 da manhã, naquele dia eu estaria lá.
eu não estaria. Quem estaria, irmãos? Sabe, se nós temos um compromisso com o Senhor, nós precisamos estar lá na hora do compromisso. É um compromisso. É uma escola, é um cliente, é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu não consigo levantar cedo. Pergunta para o Arthur. O Arthur não consegue levantar cedo. Vou falar de você, Arthur. Só que um dia ele falou assim, pai, você precisa me levar lá pro reforço na escola. Aí para tirar esse menino da cama. Não levanta. No outro dia eu mudei a tática. Você quer ir pro reforço? Então você me acorda. O reforço é seu, o problema é seu. Certo? Não, mas eu não... Falei, não se vira. Ele nem dormiu à noite. Porque ele tinha um compromisso que não podia perder. Acordou. Irmãos, então é assim. É um compromisso, certo? Nós precisamos marcar um compromisso com o Senhor todo dia. Nós precisamos marcar um compromisso com o Senhor. E se eu não quiser perder hora, eu preciso ou pôr um relógio, pedir para alguém chamar. E nós temos que perceber que se eu não estiver lá, a porção que o Senhor preparou naquele dia, eu não vou receber. Se o maná, quem acordasse tarde e o maná tivesse apodrecido, não almoçava. E a situação é igualzinha na nossa vida hoje. Se nós não vamos na presença do Senhor de manhã, nós não nos alimentamos. Nós não nos alimentamos. E o que significa? Que a gente passa um dia inteiro morrendo de fome. Acorda bravo, já acorda correndo, já acorda na confusão. Que não sei quem falou para mim, chutando cachorro. Acorda já chutando cachorro. Por quê? Porque está tudo atropelado. Nós não tivemos aquele tempo, aquele descanso na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, qualquer um que se propuser a ter essa experiência, tem que ter essa experiência de levantar cedo. Acorda um pouco mais cedo, nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso, mas experimenta levantar cedo e procurar o Senhor. Não precisa falar nada, fala assim, Senhor, eu estou aqui, os irmãos falaram sobre levantar cedo e falaram que é para eu experimentar, eu estou aqui. Pronto, fica quieto. Aí o Senhor fala, que bom, tem uma porção para você. Aí você pega a Bíblia, abre um pouquinho, tem um versículo, 2 versículos, aquele versículo você lê, você desfruta e pronto, o Senhor está ali. Olha só que diferença, irmãos. Não é verdade? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então nós temos alguns exemplos de personagens que levantaram cedo. Certo? Alguns exemplos. Abraão. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Tendo levantado Abraão de madrugada, foi para um lugar onde o Senhor estava. Gênesis 19, 27. Acordou de madrugada e foi para o lugar onde o Senhor estava. Jacó, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada. Moisés. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo se levantado pela manhã de madrugada. Levantando-se de manhã de madrugada, subiu ao Monte Sinai. Fazer o que no Monte Sinai? Procurar o Senhor. Que hora? De madrugada, cedo. Josué. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Então Josué se levantou de madrugada, e levantou-se Josué de madrugada, e levantou-se Josué de madrugada. Josué era alguém que levantava de madrugada. Certo? Gideão. E assim sucedeu porque ao outro dia se levantou de madrugada Gideão. Tudo isso aqui está no contexto de que se levantou para fazer alguma coisa para o Senhor, tá bom? Esse é o contexto desses versículos. Madrugada, Samuel para encontrar a Saul. Madrugou Samuel para encontrar a Saul. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada. Jó, os apóstolos, Maria Madalena. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, sendo ainda escuro. O Senhor Jesus, tendo se levantado alto de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha quantos exemplos falando de madrugada
com relação a buscar o Senhor. Os exemplos não estão aqui à toa, irmãos. Embora não tenha nenhum exemplo, nenhum mandamento na Bíblia que fala, levantarás de madrugada. Tem? Não tem nada que diz a esse respeito. Mas a Bíblia, ela deixa muito clara qual é o horário que o Senhor está disponível para comunhão. Vocês perceberam? A Bíblia não fala você deve levantar de madrugada. Não, mas os exemplos, olhando os exemplos, olhando as passagens, a gente percebe qual é esse momento. E tem um trecho em Samuel, 2 Samuel 11. Fala assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Quem que ficou? Davi. Certo? Nós estamos falando de Davi. E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Que hora? Era de madrugada? De madrugada, Davi levantou e foi procurar o Senhor. Certo? Aqui, o mesmo Davi, que conhecia onde o Senhor estava e a hora que tinha que encontrar ele, o que ele fez? Levantou-se à tarde do seu leito. E andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava tomando banho, que estava se lavando. E era essa mulher muito formosa. Aí, vocês sabem o que acontece, certo? Davi peca. Se Davi tivesse na guerra, junto com o pessoal, levantando de madrugada e procurando o Senhor, ia acontecer isso? Então esse é um exemplo de que não é saudável, certo? Acordar à tarde. Senhor Jesus. Então, irmãos, levantar cedo é uma bênção. Levantar cedo é uma bênção. Ó Senhor Jesus, o nosso desejo é que ao começar a vida cristã, ninguém perca a bênção de levantar cedo. Vocês estão começando a vida cristã, certo? Se nós não levantarmos cedo, certamente nos tornaremos extremamente pobres espiritualmente. Se você não tiver esse hábito de levantar cedo e buscar o Senhor, você espiritualmente vai ser extremamente pobre. Tem duas irmãs que eram muito íntimas do irmão Watmani, que é a irmã Barber e a senhora Groves. Elas acordavam entre 4 e 5 da manhã e elas não ousavam dormir muito aquecidas, que era para elas não terem problema de ficar na cama. Então elas sabiam qual era a tática. Ela tinha um inimigo, que era a cama, mas ela tinha arma. Falei assim, se eu não me cobrir muito e ficar muito quentinho aqui, eu pulo cedo da cama. Certo? Cada um vai ter que achar uma tática para ganhar, para vencer esse inimigo aí. Senhor Jesus. Só aqui um parênteses, né, sobre esse assunto. Então, essas irmãs acordavam entre 4 e 5 da manhã. Os meus avós, o pai e a mãe do meu pai, a minha avó acordava às 3 horas da manhã todo dia. Todo dia, às 3 horas da manhã. Ela se ajoelhava e orava até às 4. Às 4 horas da manhã, ela chamava o meu avô. O meu avô se ajoelhava e ela ia dormir. E meu avô orava até às 5. Irmãos, que tempo maravilhoso. Isso daí salvou. Quantas gerações nós estamos já seguindo o Senhor? Você acha, irmãos, que alguém aqui é melhor que o outro? Não, é porque alguém dobrou o joelho. Alguém dobrou o joelho e orou por quantos anos? 30, 40 anos, irmãos. Às 3 da manhã, às 4 da manhã. Às 3 da manhã, às 4 da manhã. Por quê? Porque não tinha neto correndo pela casa. Certo? E era um monte. Não tinha telefone tocando. Então ela não podia ter comunhão com o Senhor. E é disso que nós estamos falando. Desse tempo tão maravilhoso que a gente pode conseguir diante do Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Tá bom. Levantei cedo. 7 horas ou 6 horas, dependendo de cada um aqui. O que eu vou fazer? Levantei e agora? O que faz, Bia?
Não sei, né? Vou falar agora, tá? Presta atenção. Ter comunhão com Deus é a primeira coisa. Então, Cantares 7:12 fala: levantemo-nos de manhã, ali te darei o meu amor. Puxa vida, irmãos, o Senhor está querendo dar o amor dele. Então, mas ele fala: levanta de manhã, que eu te dou o meu amor. Ó Senhor Jesus, sendo a melhor hora do dia, deve ser gasta em comunhão com Deus, esperando em quietude perante o Senhor, meditando na presença de Deus, recebendo orientação e impressões de Deus, e permitindo que Deus fale conosco, tendo os nossos espíritos abertos a Ele. Então, irmãos, nessa hora nós temos que ficar quietos. O que eu tenho que fazer? Fica quieto. Fica quieto. Aí o Senhor começa a falar o quê? A nos dar orientações, a nos dar as impressões dele. O que ele acha disso, daquele assunto, né? Como proceder, permitindo que Deus fale conosco. Nós ainda, quando vamos na presença do Senhor, na minha experiência, tá? Quando vamos na presença do Senhor, eu vou e falo muito. Falo, amém, tchau. Certo? Então, nós também estamos aprendendo uma nova situação hoje. Escuta. Fala. Escuta. E quando termina? Não termina. A comunhão, ela começa de manhã. Amém? Mas durante o dia, ela está aqui, ó. Eu conversando com o José, conversando com Deus. Conversando com o Caio, conversando com Deus. Conversando com o Mateus, conversando com Deus. Às vezes converso com Deus, converso com o Caio, Caio não entende nada. Porque eu falei com Deus, não falei com o Caio, mas falou alto. Isso é comunhão. Né? Às vezes eu estou no serviço, quando eu trabalhava lá na IBM, eu disse, ó Senhor, então, soltou. Quem é o pessoal aí? O que está acontecendo aí? Está falando sozinho? Por quê, irmãos? Aqui, lá. Neemias era assim. Neemias estava falando com o rei falou, então o que você quer que eu faça? Ele falou assim, ele não falou assim, espera rei, que eu vou lá no meu quarto, vou me ajoelhar e vou orar, para ver o que Deus tem para... Não, Neemias falou, o que você precisa? Ele aqui com Deus, ó, o que eu preciso, Deus? O Senhor fala, você precisa dos materiais. Eu falo, preciso dos materiais. É aqui, ó, é comunhão. Não desliga, fala, Senhor, amém, tchau. Não fala tchau para o Senhor. Fala, Senhor, agora eu preciso ir para a escola, vamos? Senhor, agora eu preciso trabalhar. Amém? Vamos? Certo? Não precisa deixar o Senhor porque o seu tempo acabou. Ou o tempo do Senhor acabou. Cantar louvores. Então, Arthur. Então, ter comunhão com Deus é uma coisa que a gente pode fazer, deve, e cantar louvores. De manhã, irmãos, às vezes eu escuto a Lu falando, você vai acordar, Elizabeth? Porque eu começo a cantar e, né? Então canta baixinho, se for o caso. Se você puder cantar alto, canta alto. É o melhor momento também. Você desfruta muito o Senhor. Buscar alimento diante de Deus. Como alguém passa o dia todo sem alimento, irmãos? Como alguém passa o dia todo? Se você não toma café, não almoça, dá 3 horas da tarde, você já está torto de fome, né? Você está morrendo de fome. Arthur, molecada deve ficar e fala, estou morrendo de fome. E morre mesmo. Só que espiritualmente a gente passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5 meses, 1 ano, sem se alimentar do Senhor. É sério isso, irmãos? Então nós precisamos ir diante do Senhor, buscar o alimento. Como que a gente faz isso? 2 ou 3 versículos pela manhã. Não precisa ser mais que isso. Não tenta ler um capítulo inteirinho. Não, pega 2 ou 3, 4 versículos e gasta o seu tempo naqueles versículos, orando e lendo. Às vezes a gente depara com alguns versículos que são hinos, que a gente canta. Vocês já perceberam? Você para, esse versículo, canta aquele hino, canta aquele versículo. Ora e lê aquele versículo. Mas gasta um tempo. Você tem tempo, é de manhã. Certo? É de manhã. Não tem ninguém ainda batendo na sua porta. Gasta o tempo que for necessário naqueles 3 versículos. Até o Senhor falar assim, ó, agora você faça tal coisa.
Percebe que existe a comunhão já? Trate com os pecados. Essa hora é uma hora muito importante para você tratar os pecados. Senhor, eu estou aqui diante de Ti e eu preciso saber se eu ainda tenho algum pecado que vai barrar essa comunhão hoje. Porque se for, Senhor, me ilumina agora, porque eu quero gastar esse tempo para ter a comunhão. Pensou, irmãos, você acorda cedo, vence a cama, se ajoelha, começa a orar e não tem a comunhão porque você tem um pecado não tratado? Peça para o Senhor iluminar você. Senhor, me ilumina, Senhor. Senhor, o que pode barrar? Tem algum pecado, Senhor? Tem alguma coisa que eu te ofendi? Me mostra. Me ilumina. O Senhor fala assim, você fez aquilo lá. Você não destratou seu pai, certo? Você fez tal coisa, todo mundo tem alguma coisa aí. Aí você fala, isso é verdade, me perdoa, Senhor. Aquele pecado, aquela porta, ela foi aberta. E agora o Senhor pode entrar e você pode sair. E aí começa a comunhão. Amém? 3 ou 4 versículos por dia são suficientes. Amém? E depois também oração, irmãos. Então, a oração, nós vimos na semana passada como é importante orar de acordo com o que Deus espera que a gente ore. Não faça pedidos que não estejam dentro do alcance de vocês. Senhor, eu quero ser o presidente da IBM. Não, o Senhor não fala, não vai, entendeu? Para você ser presidente da IBM, você precisa de mais 30 anos. E você precisa começar um curso aqui agora. Você precisa... Não vai ser, irmãos. Por que colocar no seu caderninho lá? Quem fez o caderninho? Por que colocar no seu caderninho lá que você quer ser o presidente da 3M ou da IBM? Não, começa, você tem que começar, certo? Então fala, Senhor, eu preciso de um emprego. Ou Senhor, eu preciso de ajudar minha família, tal situação. Senhor, eu preciso que a minha família seja salva, porque eu preciso estar com eles nas reuniões. Eu sinto falta, Senhor, dos meus pais comigo. Você acha que o Senhor não vai entender uma oração dessa, irmãos? É uma sua necessidade. Eu sinto falta. Eu sento na reunião, certo? Sentei e sinto falta do meu pai aqui e da minha mãe aqui. E você pode falar isso para o Senhor. Senhor, eu sinto falta deles. Preciso deles aqui. Senhor, salva eles. Aí você põe no seu caderninho. Quando que o Senhor vai responder para você? Você acha que o Senhor responde essa oração? Responde, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, não existe uma regra. Primeiro eu vou ler a Bíblia, depois eu vou louvar, depois eu vou orar, depois eu vou dizer amém e vou embora. Certo? Não. Vai diante do Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui. E fica quieto. Levanta cedo, faça a sua parte. Levanta cedo e espera. Como? De preferência ajoelhado. Onde? De preferência onde ninguém vai te incomodar. Certo? Até aí entendido todo mundo? Então, nós temos algumas considerações sobre levantar cedo. Para levantar cedo é necessário o quê? Dormir cedo. Tá errado o que eu falei aqui? Não. Se você dorme às 8 da noite, às 4 da manhã, despertou. Se você quiser levantar às 6 da manhã, traz 8 horas para cá, vai dar quanto? 10 da noite. 10 da noite é um bom horário de dormir? Não, tá bom, né? Passado das 10, vem do maligno, né? Eu não sei se sabe, irmãos, mas é importante assim, você não pode deixar para levantar às 9 da manhã. Já tem sol. Certo? O dia já começou já. Então você precisa colocar vai diante do Senhor e fala, Senhor, eu vou acordar às 7. Às 7 eu já não sei ainda, mas tá bom, vou acordar às 7. Tá? Às 7 da manhã. Faça aí um tempo para trás, vê que hora que tem que dar isso daí. 11. E você dorme as suas 8 horas que você precisa e acorda às 7 da manhã. Tem gente que não precisa de 8 horas, tem gente que precisa de 7. Tem gente que funciona bem com 6. Certo? Eu, particularmente, funciono bem com 7. Se é mais, eu fico feito um gonzo.
certo? E se for menos, eu fico o dia aí todinho com sono. Então, 7 horas para mim tá bom. Então, se eu dormir às 11, às 6 da manhã, tô bala. Zeradinho. E, irmãos, outra coisa. Não estabeleça um padrão muito elevado. Certo? Tá bom, eu vou acordar às 4. O primeiro dia conseguiu, o segundo falhou, o terceiro falhou, o quarto isso não é pra mim. Certo? Não, 4 não, irmãos. 4 é muito cedo. Se você conseguir, se propuser e conseguir dormir cedo e acordar às 4, que maravilhoso, alta madrugada, irmãos, o Senhor está lá, já está lá, te esperando, certo? Mas se você não começou ainda, começa às 6, 6:30, não passa muito disso não, mas não coloca também coisa que você não vai conseguir, certo? Terceiro, cultive o hábito de levantar cedo. É um hábito, irmãos. É um hábito. Então hoje você consegue, amanhã você falha, depois de amanhã você consegue, depois você consegue de novo, daí você fala, puxa, que legal, estou conseguindo, daí você falha, certo? E até que aquilo lá, o seu organismo, o seu relógio, tem um negócio chamado relógio interno, relógio biológico, né? Existe isso? Existe, né? Ele está lá, daqui a pouco ele deu 6 horas, e, tum, você desperta. Como? Não sei, o relógio biológico que fez. Eu acho que na verdade é o Senhor. Eu acho não, tenho certeza que é o Senhor que desperta. Na minha experiência, irmãos, rapidinho. Segunda-feira, acordei às 6. Foi muito bom. Às 7, a Lu já me deu um monte de coisa para fazer. Estava na cidade já, foi confusão, correria, mas eu tive um tempo com o Senhor. Na terça, às 4:30, acordei. Fui para a sala, tive o meu tempo ali com o Senhor. 4:30. Eu não acordei. Eu não pus para despertar. Na quarta, 4:30 de novo. Na quinta não, foi 6 e pouco também. Mas, sabe, irmãos, precisam criar um hábito. E sábado é o meu dia, coitadinho de você. Eu preciso descansar no sábado. Eu preciso descansar no domingo. Certo? Porque eu estudo. Você estuda? Coitadinho de você. Coitadinho de mim, eu trabalho a semana inteira também. Irmãos, nós amamos o Senhor. Não existe nada mais importante do que estar com os irmãos. Não existe nada mais importante do que declarar o nosso amor pelo Senhor todo dia de manhã. O Senhor não quer saber se é sábado, se é domingo, se você trabalhou a semana inteira ou não. O Senhor quer saber o seguinte, você está lá na hora que eu combinei? Se você tiver, você vai receber a bênção. E se você não tiver, você não vai receber. Será que nós realmente precisamos, né? Será que eu preciso mesmo do domingo? O domingo é meu. Domingo... Irmãos, isso prova o tamanho, presta atenção, isso prova o tamanho do nosso amor para com o Senhor. O quanto eu me amo ainda. O quanto eu preciso ainda desse tempo. Na verdade, nós estamos longe, né? Do que o Senhor tem falado para nós. Um pouco no campo médico, o sono não deve exceder 8 horas. Não durma mais do que 8 horas. Eu preciso de 7. Tem irmãos que precisam de 8. Ninguém precisa de 9, 10, 11, 12, 16 horas. 16? Não. Não, se você está falando, eu acredito. Irmãos, não precisa, certo? Entre 6 e 8 horas é suficiente. Se você acordar 6 horas, dormir 6 horas, você passa um dia meio assim, mas passa. Se você dormir 8, você passa bem. Dormir 7, passa bem. Dormir 5, já vai fazer um relógio biológico, vai dar uma reclamada ali, entendeu? Começa a doer o corpo, né? Não fiquem feito uma dobradiça na cama, virando de um lado para o outro, um gonzo, certo? De um lado para o outro, e o Senhor indo embora. Foi embora o Senhor porque você ficou gonzeando. Existe isso, Edinho? Gonzeando? Não sei. E o preguiçoso, irmãos, o preguiçoso precisa de uma força. Certo? Aí entra quem? Os pais. Entra os irmãos. Fala assim, irmão, olha só, eu não consigo. Você pode dar uma ligadinha para mim? Posso. Que horas?
Às 6, tá bom. Eu vou acordar às 6 e vou... Isso é igual quarto de hotel. Você liga lá pro hotel e fala assim, às 6 eu preciso levantar. Alguém vai te acordar. Certo? Então o preguiçoso precisa de uma forcinha. E se nós não conseguimos ter esse hábito, irmãos, peça ajuda. O irmão Atmani falou que nos 3 primeiros anos de vida cristã dele, mais de 50 irmãos perguntaram para ele, que hora você levanta? Que hora você levanta? Que hora você levanta? Que hora você levanta? Ué, ele estava pegando no pé? Não, porque é importante levantar cedo. Para o cristão que está começando, para os jovens, é importante começar cedo. Ter esse hábito, tá bom? Senhor Jesus, eu quero ler só uma coisinha na página 95 e eu já termino, tá bom? Vai demorar 2 minutos. Qualquer um que se propuser diante de Deus a levantar cedo, logo experimentará muito proveito espiritual. Sua oração em outras horas do dia não pode ser comparada com a sua oração de manhã cedinho. Seu estudo bíblico em outras horas não pode se igualar o da hora de manhã. A sua comunhão com o Senhor nunca é tão doce em outros momentos como no amanhecer. Lembre-se que de manhã cedinho é a melhor hora do dia. Devemos oferecer o nosso melhor tempo a Deus, não aos homens ou negócios do mundo. Às vezes, irmãos, eu acordo às 9. 9. Pá. Sabe que hora eu tenho que estar trabalhando? Às 9. Ah, mas como que você vai? Eu não vou, é em casa mesmo que eu trabalho, entendeu? Então eu já chego, sim, nem sei onde eu estou, sento na minha mesa, ligo o meu computador. Comecei o dia, irmãos. Comecei, perdi. Nessa hora, e o que eu estou fazendo? Oferecendo o meu dia, o meu melhor tempo, aos homens e aos negócios do mundo. Para quem está estudando, acorda 6h47, porque em 13 minutos eu resolvo o meu problema, certo? Às 7 está na escola. Irmãos, você está dando o melhor tempo para a escola. Quem gasta o seu dia inteiro no mundo e depois à noite, quando está morto de cansaço, bateria pitando lá, se ajoelha para orar e ler a Bíblia antes de ir para a cama, é um tolo. Não é de surpreender que a oração de tal pessoa, seu estudo bíblico e a sua comunhão com o Senhor sejam deficientes. Seu problema é levantar-se tarde demais. Amém? Irmãos, é uma mensagem de lições básicas e lições práticas. Se isso não fosse básico para o viver cristão, não estaria aqui. Certo? Como o batismo é básico. Se você não tiver recebido o Senhor, essa palavra aqui não atinge você. Não atinge você, porque você não por que você vai levantar cedo e ter comunhão com o Senhor se você nem tem o Senhor? Vocês percebem? Que é você vai, como se fosse graduação. Me formei hoje na lição batismo. Por quê? Eu recebi o Senhor e fui batizado. Me formei hoje na mensagem levantar cedo. Por quê? Porque eu ganhei o hábito de levantar cedo. Amém? Então, irmãos, esse é o encargo dessa mensagem. Levantar cedo é o que muda a vida nossa e é o que vai mudar a vida da igreja em Sumaré. Amém? Se a Bia levantar, a Adriana, a Sarinha, se todos nós levantarmos cedo e ter comunhão com o Senhor, a vida da igreja em Sumaré muda. Por quê? Porque todos nós vamos estar desfrutando do Senhor. O que a igreja ganha com isso? A igreja ganha o que o Hamilton falou, um aumento e expansão do próprio Cristo. Porque o Cristo está dentro de mim, agora eu tenho o Cristo dentro de mim. E ele é transbordado para os demais irmãos. E os irmãos que desfrutaram o Senhor também têm o transbordar de Cristo para outros irmãos. Amém, irmãos? Grupos, né? Grupos agora? Vai fazer grupo? Amém. Sobre essa mensagem, acho que foi a que eu mais ganho para mim.
como o Arlen falou, ela ensina a gente como acordar cedo, fazer coisas pra gente não acabar acordando tarde. E a Arlen falou que nós conseguimos todo dia acordar cedo para acabar tendo comunhão com o Senhor. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é a gente diferenciar o que a gente precisa do que a gente quer ter. Então, às vezes, como a Arley acabou falando, a gente precisa de uma coisa, a gente quer uma coisa, mas a gente tem que pensar que a gente realmente precisa daquilo. Então, a gente precisa ter esse pensamento na cabeça. E a outra coisa que eu queria falar em relação ao livro, esse livro são 8? 6. 6 são mais 5 livros. E nesse livro, eu comecei a praticar com meus pais, estava lendo eles, pegar um tempo para ler. E eu comecei a ganhar muito, porque eu estava aqui pensando comigo. O tempo que você perde não vai ser tanto, não vai afetar tanto a sua vida, porque é uma hora perdida, mas é uma hora que vai ser só engano, entendeu? Amém! Eu estava aqui pensando também que essa mensagem é como se fosse a nossa uma visão, só que uma visão meio embaçada. E você lê antes, é como se fosse um óculos. Então o óculos acaba ajudando. Então, eu queria estar incentivando os irmãos antes de ter a mensagem, a gente acabar lendo o livro, porque com certeza a gente vai ter uma visão muito mais clara e a gente vai entender mais. Amém! Essa questão do acordar cedo, eu estava comentando com eu falo com o Davi antes. Por que não orar quando a gente chega nessa faculdade? A gente pode orar, só que a gente não vai dar o nosso 100% para o Senhor, que a gente poderia dar de manhã. E eu até falei para elas, eu teria que acordar 5h30. Então, o Senhor teria que trabalhar um pouquinho na escola e na vida alta, né? E eu lembrei umas 2 semanas atrás que o Senhor me acordou, era umas 5h15 da manhã, porque o meu pai tinha ido, entrou para trabalhar 11 horas da noite e só ia sair 2 horas da tarde. Então o Senhor me acordou agoniada. Eu estava muito preocupada com ele e eu fui lá no quarto e acordei minha mãe e falei, mas eu vou orar com o papai. Botei o joelho no chão, agoniada, muito agoniada, não sei porquê. Mas eu orei por ele e eu falei assim, não, ele tá bem, acabou de mandar uma mensagem, ele tá comendo, já tomou café da manhã, ele está assim, então, às vezes o Senhor acorda e a gente não sabe por quê. Então, quando a gente não sabe por quê, a gente acorda, só para acordar, coloca o joelho no chão e ora. Amém. Essa foi a minha experiência. Não sei por que o Senhor quis que eu orasse por ele, mas alguma coisa o Senhor liberou ele que aconteceu. Amém. Daniel, fala pra gente a sua experiência com o caderno de oração. Curioso que você ia levantar a mão e que Bom, eu vou falar. Teve um ponto na mensagem de hoje e a mensagem da semana passada que tocou que foi a oração. Quando a gente se levantar, a gente ir perante o Senhor e orar. E eu queria dar um testemunho de como a oração muda não somente seu dia, mas muda sua vida. Depois que eu ouvi a mensagem que o Caio passou semana passada, eu pensei assim, vou fazer esse caderno, vamos testar. Aí eu fui, comecei, aí eu coloquei o primeiro pedido. Segui todos os passos que o Caio falou e esse pedido foi atendido. Amém. E antes, eu venho buscando, pedindo para o Senhor a mesma coisa há um certo tempo, uns meses atrás. E sempre o Senhor negava. E eu ficava tipo assim, por que está errado? Eu não estou orando certo, eu não estou usando o meu espírito. E eu descobri por que eu errei, porque não era do jeito que o Senhor queria que eu orasse por ele. Amém. Então, eu encorajo os irmãos que se alguma vez você
vocês orarem e o Senhor não responder, ora de novo. Não tenha medo de orar. Ora que uma hora ou outra o Senhor responde, é melhor do que você imagina a resposta. Amém! É verdade, amém. Eu estava pedindo um emprego para o Senhor e eu me formei quarta-feira na Bardinha. Quinta-feira eu fiz uma entrevista e sexta-feira eu passei na 3M. Eu venho de um trecho que está falando, não vou levar esse assunto de acordar cedo. O problema espiritual disso realmente já na sua família acordar cedo de uma vez. Muitos filhos de Deus não têm qualquer desejo de uma sua consagração. Serendo bom, não tudo falem ser bons cristãos por causa de não levantarem tarde demais. O levantar cedo influencia grandemente a vida espiritual. Nunca encontrei um guerreiro de oração que levantasse tarde. Nem jamais conheci alguém que tivesse intimidade com o Senhor que levantasse tarde. O ponto básico da comunhão a todos que conhecem a Deus é que eles se achegam a Ele cedo pela manhã. Amém! Quem mais quer compartilhar? Recadinhos do coração. Não, continue decorando. Bom, só dar um recadinho também. Irmãos, eu vou falar quem foi, mas uma jovem veio falar com uma das servidoras em relação a que ela também gostaria de participar do estudo com os servidores. Por que só os irmãos que estudam junto com os servidores são os meninos, não os meninos? Então nós colocamos isso, levamos isso nos servidores, né? E o que nós conversamos lá, né? Que vai ser da seguinte maneira: a partir da semana que vem, né, nós vamos continuar, o servidor que for dar a mensagem vai continuar escolhendo os jovens acima de 14 anos para estudar a mensagem para ele. Mas em paralelo a isso, as irmãs servidoras vão também chamar uma irmã e começar a estudar também com ela, tá bom? Então você, jovem, tem acima de 14 anos, tá? Você vai para 14 anos acima, né? Então, a partir de semana que vem, você já pode ser escolhido, tá bom? Então, alguma servidora vai escolher você. É isso que eu vou Fazer assim, que nós, seria bom assim, irmão, quem quiser, as irmãs, né, que quiserem estudar a mensagem juntas, elas têm que dar um nome para Ana Paula. Tá? Vamos supor que tem lá 4, 5, 7 irmãs que gostariam nessa semana de estudar a mensagem. Dá o nome para Ana Paula. O que a Ana Paula vai fazer? Vai ver a disponibilidade das irmãs, certo? Localidade, por exemplo, lá no local 2, pode reunir 3 irmãs na quarta, daí organizar, né, de forma que quem quiser estudar essa mensagem, consiga estudar, tá bom? É um tempo que vai passar juntas, é um tempo que vai estar ali desfrutando do Senhor, tá bom? E os irmãos, com relação aos irmãos, nós continuamos a trabalhar com, né, convidar os jovens, mas também não impede, né, não sei, de a gente tentar juntar quem quiser estudar essa mensagem também com os irmãos, né, Caio? Né, irmão? Isso. A gente fazer também um grupo durante a semana e estudar a mensagem. Expandir isso, né, expandir e crescer, certo? Então é um negócio que nós temos provado que é muito proveitoso, né, o jovem estudar. E saber, irmãos, principalmente para os irmãos, que você um dia vai estar compartilhando a mensagem. De verdade, entendeu? E para as irmãs é muito bom estudar a mensagem juntos com outras irmãs, porque é uma mensagem que tem um encargo muito profundo. Acordar cedo é um encargo. Então, se você vem aqui e escuta, é uma coisa. Se você vem aqui, já estudou a mensagem, já tem um encargo, certo? Você escuta essa mensagem e libera o seu encargo também através de compartilhar e praticar na sua vida. Então, vamos por as irmãs que quiserem, esta semana, estudar o livro que vai começar o segundo volume. Boa confissão. A boa confissão, né, a mensagem. Quem quiser estudar, dá o nome para a Ana Paula, ela vai tomar nota do seu nome
e vai organizar para que todos vocês se juntem em algum momento aí para estudar a mensagem. Amém? Os outros jovens também que quiserem, Isso. é só falar com o servidor. Pode Mesmo tocar. porque, como o É, Arley vamos fazer assim, falou, então, quem tiver abaixo de 14, porque os irmãos que têm abaixo de 14, eu ouvi alguns votos que estão fazendo. Para quem tiver abaixo de 14, tiver interesse, tenha vontade de estudar essa mensagem, pode dar um nome para mim, tá? Eu vou Isso, todo mundo. 14, 11, 10, 11, 12, 20, 30, tá bom? Dá o nome pro Caio, tá? mesmo porque o Arley falou que daqui 10 anos nós vamos estar tudo aí pra cá, então vocês vão precisar servir, né? Tá lá o Gustavo compartilhando a mensagem que ele está. Atento, menina. Pode me dar o nome também? Pode. Se você durante a semana quer estudar a mensagem 8, dá o nome pro Caio e a irmã dá o nome pra Ana, tá bom? Amém. Você não. Eu não, só queria fazer uma adendo daqui na página, na última página aqui diz o seguinte, ó. O caminhar normal da igreja não consiste em ter 10 ou 100 obreiros ou ministros especiais para trabalharem entre nós, mas que todos os membros do corpo se levantem diante de Deus Amém. para receber riquezas e graças. Se todos os irmãos e irmãs seguirem esse caminho, teremos riqueza sem medida entre nós. Amém. Foram só 7 mensagens. Eu garanto para vocês que se a gente falar para trás um pouquinho, quanto a gente ganhou nessas 7 pessoas? Eu perdi isso. Como nós servidores ganhamos. Como vocês, essa mobilização, esse levantamento de tudo é algo especial. Vocês terem esse interesse de querer estudar junto é algo especial. Amém. É algo para nós reconfortante. É algo daquilo que o nosso trabalho no Senhor não está sendo. Uma semente vai estar sendo plantada em vocês. É um encorajamento, estudar uma palavra. A gente tem o hábito de ler e nos forçar a ler. E mesmo assim a gente ainda não é totalmente unânime nisso. E quanto mais estudar, existe uma diferença entre ler e estudar. Às vezes eu posso pegar um livro e ler correndo, eu preciso ler. Mas quando eu separo um tempo para estudar, é primordial. Então vocês, a ideia nossa no início era que aqueles acima de 14 anos, todos iam ser chamados para estudar junto. Mas foi melhor do que a gente esperava, porque todos se utilizaram e as irmãs também, as jovens. Então, vamos colocar que esses grupos, eles se multipliquem, e seja que o Arley falou, seja suplemento disso. Amém. É isso que o Senhor quer de nós. Amém. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com isso, os irmãos estarem, despertarem esse interesse de estudar. E daqui a 10 anos, quando a gente vai para o nosso pergaminho, Já está em boas mãos, veja que a semente foi plantada e que o Senhor